Aqui há uma revisão, a revisão da medicina preventiva para a prova do Revalida UFMT. Eu sou a professora Fernanda Lima, junto com a professora Bárbara da Alegria, formamos o time da medicina preventiva. Já deixo aqui as nossas redes sociais, então se ficar alguma dúvida, não hesite em nos procurar. Vamos começar aqui com as estatísticas da prova da UFMT. O que foi que a gente observou? Juntando essas provas aí de 2015 a 2018, lembrando que a prova que a gente está chamando aqui do 2018 foi o edital de 2018, a prova foi realizada no ano seguinte, no ano de 2019. Então são essas provas assim, sempre pense nesses anos dessa forma. Então o que foi que a gente observou nesses 4 anos da prova do Revalida? Vou ampliar aqui para você poder acompanhar melhor. A gente observou, pessoal, que saúde do trabalhador só caiu uma questão, inclusive foi uma questão sobre intoxicação por chumbo, que caiu no ano de 2018. Epidemiologia foram as questões mais prevalentes aí nessa prova. Caíram 6 questões do SUS e caíram 8 questões relacionadas a atendimentos da atenção primária à saúde. Pensando nisso, como é que a gente pensou em organizar? Então, a gente vai organizar e vai falar aqui basicamente de epidemiologia, professora, já que é mais da metade da prova é epidemiologia, a gente não vai poder focar só na epidemiologia. Qual vai ser a nossa aposta? Olha o que foi que a gente observou. A gente observou que as provas de 2015 a 2017 caiu bastante a epidemiologia, olha aí, 8, 9 e 8 questões. A gente sabe que foram 50 questões aí nessas provas, então de 10 questões, 9 questões de epidemiologia caiu bastante. Só que o que foi que aconteceu, pessoal? Na prova aí do ano de 2018, não caiu nenhuma questão relacionada ao tema de epidemiologia. Caíram 3 questões relacionadas ao SUS, uma questão de saúde do trabalhador, que foi aquela que a gente mencionou, e essas outras 6 questões foram outros temas de pediatria, dermatologia, que vão ser abordados aí pelo pessoal ao longo do dia. Então, o que é que a gente vai focar aqui? A gente vai aproveitar e verificar algumas questões aí de epidemiologia que caíram nos anos anteriores, vai que eles voltam a cobrar aí sobre esse assunto, e a gente vai falar também um pouquinho sobre o que caiu mais recentemente, sobre o SUS, que eles falaram sobre princípios e diretrizes do SUS, falar também um pouquinho sobre a participação da comunidade no SUS e falar também dessa toxicologia ocupacional, porque pode estar caindo e repetindo alguma outra prova, de repente relacionada a alguma outra exposição à substância química no ambiente de trabalho. Vamos começar falando então de estudos epidemiológicos. O que é que caiu, o que é que a gente precisa saber para poder acertar as questões da banca relacionada a estudos epidemiológicos? Pessoal, primeiramente, para a gente poder reconhecer um estudo, a gente precisa conhecer e entender as características dos estudos. E aí a gente tem essa lista imensa de estudos que a gente separou aí em 2 listas. De cinza, a gente vai observar aquelas questões que caem menos, aqueles estudos que costumam cair, ser menos cobrados. E de amarelinho, a gente vai ter destacado aí os estudos que costumam ser mais cobrados, não só nessa prova, como nas provas aí de residência do Brasil inteiro. Então vamos só falar rapidamente aí dessas que são menos cobradas. Relato de casos e série de casos são aqueles estudos que são essencialmente descritivos. Então eu tenho lá um paciente, um grupo de pacientes, e eu vou descrever o que é que eu estou observando em relação àqueles casos, os tratamentos, o que é que está acontecendo no paciente, os sintomas. Eu vou basicamente descrever. Então não é um estudo analítico, é um estudo essencialmente descritivo, não tem muita dificuldade em conseguir reconhecer esses tipos de estudos. Eu tenho seguindo aí as revisões sistemáticas e as meta-análises. As revisões sistemáticas e as meta-análises seriam o quê? São estudos que envolvem a avaliação de outros estudos. Então, também não fica tão difícil a gente conseguir reconhecer aí, porque no caso da revisão sistemática, eu não estou diretamente avaliando alguma situação específica. Eu estou juntando uma série de estudos e unificando em um estudo único, que seria a revisão sistemática. Qual a diferença dela para a meta-análise? Na meta-análise, eu vou unificar todos os resultados dos estudos em basicamente um único indicador. É essa a característica principal. E, estranhamente, foram cobradas 2 questões sobre meta-análise que não é muito cobrado na prova de 2015 do Revalida UFMT. A gente vai dar uma olhadinha aí como foi que caiu essa questão. Então vamos lá, pessoal. Olha aqui esse gráfico e acompanha comigo. Esse tipo de gráfico aí, quando cair na prova e pedir para identificar qual o estudo, de cara você vai dizer já que é um estudo do tipo meta-análise. Por quê? Porque esse gráfico aqui a gente chama de gráfico
do tipo floresta ou forest plot. Esse gráfico aí, ele demonstra basicamente o quê? Ele demonstra os estudos, você está vendo aí os estudos enumerados de 1 a 6, e os resultados de cada estudo são esses quadradinhos, e lá no losango você vai observar que é um indicador que vai unificar justamente o que eu falei, os resultados de todos esses estudos. Então, esse tipo de gráfico, ele já de cara, não precisa analisar muito, saber o que foi estudado. Apareceu esse gráfico, já se trata de um estudo do tipo meta-análise. Eu tenho uma série de estudos que eu unifico aqueles resultados dos estudos em um único indicador. Seguindo os ensaios de campo, os ensaios comunitários não caem tanto. Geralmente, quando cai sobre ensaios clínicos. E aí a gente vai, pessoal, tentar diferenciar, porque esses estudos aí, que são os estudos que são mais cobrados em prova, são os estudos que geralmente a gente fica mais em dúvida. A gente vai listar aqui algumas perguntinhas para você poder fazer na sua cabeça antes de avaliar a questão, e aí você vai conseguir direcionar melhor o seu raciocínio para conseguir acertar essa questão. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Esse estudo utilizou dados agregados ou individuais? Segunda pergunta, esse estudo é observacional ou experimental? Terceira pergunta, esse estudo é do tipo transversal ou um estudo do tipo longitudinal? Então, vamos à primeira pergunta. A gente avaliou o estudo e observou que se trata de um estudo agregado e não individuado. Quando a gente fala, pessoal, de dados agregados, o que é um dado agregado? Quando eu tenho dados do indivíduo, eu sei que determinada doente está relacionada a determinado doente. Então, quando eu sei de quem é aquela doença, de quem é aquela exposição, eu estou falando de dados individuais. Quando eu estou estudando que determinada cidade, determinado estado tem 30, 200 casos de tuberculose, eu estou falando de um estudo agregado porque eu não consigo nomear quais os indivíduos que apresentam aquele desfecho, aquela doença. Então, falou em dado agregado, falou em quem? Medida que representa alguma unidade geográfica, que pode ser uma cidade, um estado ou um país, a gente está falando de estudos do tipo ecológicos. Falou de dado agregado, estudos ecológicos. Falou de dado individual. Aí a gente vai seguir aqui nas nossas perguntinhas. O estudo ele é observacional ou é um estudo do tipo experimental? O que é estudo do tipo observacional? Observacional, pessoal, eu só observo, eu não vou provocar nenhuma intervenção naquele grupo de indivíduos que eu estou estudando. Quando eu forneço algum medicamento para um indivíduo, eu estou fornecendo determinada exposição para determinado grupo, e aí geralmente eu tenho um grupo que eu forneço e um grupo que eu não forneço nenhuma exposição, ou que eu forneço um placebo, ou alguma outra droga que eu estou tentando comparar, mas aquele observador, aquele pesquisador, ele está intervindo em um dos grupos, pelo menos, que ele está estudando. A gente chama de estudo do tipo experimental. E quando a gente fala de estudo experimental, tem que pensar de cara já no ensaio clínico. Tem ensaio de campo, tem ensaio comunitário, como a gente já citou, mas não costumam ser cobrados em prova, apesar de ter caído ensaio comunitário na prova da USP agora 2021. Quando a gente está falando agora, professora, de um estudo tipo observacional, que eu só vou lá observar como é que aqueles indivíduos estão evoluindo em relação a determinado desfecho ou exposição, aqui seria todo o resto, a gente vai passar para a próxima pergunta. Esse estudo é um estudo do tipo transversal ou um estudo do tipo longitudinal? O que é um estudo do tipo transversal? Quando eu estou falando de estudo transversal, eu traço um plano em determinado período de tempo e eu vou observar e coletar os dados naquele período específico. Então, seria como se fosse uma fotografia em determinado momento. Eu estou falando aqui, então, do estudo que a gente chama do tipo transversal ou seccional, e aqui fazem parte os estudos de prevalência e os estudos de acurácia. Pessoal, quando eu tenho agora um grupo de indivíduos que eu acompanho do período A até o período B e eu vou acompanhando para saber como é que aqueles indivíduos estão evoluindo, isso eu posso acompanhar para frente, também posso acompanhar para trás, a depender do estudo, eu já estou falando de um estudo do tipo longitudinal. E o estudo do tipo longitudinal, eu posso pensar em quê? Eu posso pensar nos estudos experimentais, que a gente já citou na pergunta anterior, mas eu posso pensar também em um estudo do tipo observacional, que eu não vou interferir naqueles resultados. Então, os estudos longitudinais, que são observacionais, eu tenho que pensar principalmente nesses estudos aqui,
estudos de coorte e estudos de caso-controle. Como é que eu vou diferenciar esses dois estudos? Eu vou diferenciar esses dois estudos da seguinte forma. O estudo do tipo coorte seria um estudo em que eu inicio aqui com indivíduos sem o desfecho. Desfecho seria o quê? Sem determinada doença, sem determinada complicação que eu poderia estar avaliando aí nesses meus indivíduos que eu estou estudando. Então, eu começo, meus dois grupos são indivíduos sem o desfecho, e aí eu vou avaliar, né, se um grupo com exposição e um grupo sem determinada exposição, pode ser fumantes e não fumantes, vai evoluir para a ocorrência desse desfecho que eu estou estudando, que podia ser uma doença coronariana. No caso controle, aqui não. Aqui meus dois grupos, eles não estão sem o desfecho, não. O próprio nome do estudo está dizendo, pessoal, grupo, estudo caso, controle. O estudo caso-controle, eu tenho um grupo de casos de determinado desfecho, casos de determinada doença, e um grupo controle que não tem aquele desfecho que eu estou estudando. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou estudar aqui, por exemplo, indivíduos com determinada deficiência, e eu vou estudar aqui indivíduos sem essa deficiência, por exemplo. Então, no caso dos estudos de coorte, eu vou ter dois grupos, expostos e não expostos. Nos casos controles, eu vou ter dois grupos, indivíduos com determinado desfecho, indivíduos sem esse desfecho, e vou acompanhar para entender aí qual foi, de repente, um questionário, algum interrogatório, para entender se eles tiveram determinada exposição. Percebeu a diferença? A diferença está nos grupos que iniciaram determinado estudo. Então, vamos ver como é que isso aqui tem caído na prova, pessoal. Essa questão específica é uma questão que ela descreve um tipo de estudo e pede para o aluno identificar que tipo de estudo é esse. Mas olha lá o que está no enunciado. Analisar os fatores de risco, eu já sei que ele quer avaliar aqui a exposição, e fala que ele entrevista 80 mulheres com câncer de mama e 156 mulheres sem o câncer de mama. Eu já estou falando aqui no estudo do tipo caso, controle, com o desfecho e sem o desfecho. Letra D, é uma pergunta bem direta. Se você conseguir perceber aí, entender esses gatilhos mentais que eu estou colocando aqui para vocês, você não vai ter dificuldade nenhuma de acertar esses tipos de estudos. Então, dá uma olhadinha nesses slides, vão ficar disponíveis para vocês no grupo do Telegram, para poder estar acertando essa questão, se cair essas questões de estudos epidemiológicos para vocês nessa prova. Medidas de frequência, que isso também já foi cobrado. O que é que eu tenho que saber? O básico, pessoal. Prevalência e incidência. Prevalência, eu estou falando aqui de total de casos em determinada população. Então, seriam os casos antigos e os casos novos, sob determinada população que eu estou estudando. No caso da incidência, eu já estou falando aqui só dos casos novos. Então, aqui, nesse exemplo que eu dei, eu só tenho a incidência aqui nesse período, foi um caso novo. Já a prevalência variou de 3 a 4 nesse período que a gente está estudando aqui. Mas vamos calcular para ver como é que isso aparece de repente na prova. Olha que interessante, eles colocaram um gráfico, eles colocaram lá a legenda e explicaram que o tracinho seria o início da doença e a bolinha seria lá o término dessa doença, e a pergunta foi justamente sobre os coeficientes de prevalência e de incidência por habitante seriam respectivamente, e pede para o aluno indicar. Como é que a gente vai observar isso? A gente vai observar dentro desse período aqui, que ele colocou essas duas limitações aqui, observar o que é que a gente tem de caso novo e de caso antigo para poder responder essa questão. Olha só como é que cai. Casos antigos, pessoal, esses aqui que iniciaram antes desse período que eu estou estudando, são 4 casos antigos. E casos novos, essas bolinhas laranja, foram 7 casos novos. Professora, já sei, matei letra D, não é isso? Não, olha a pegadinha da questão, pessoal. Ele perguntou por 100 mil habitantes e tá lá, ó, população de 50 mil habitantes. Então, é esse resultado aí. Como ele quer saber por 100 mil habitantes, você vai somente dobrar o resultado que você encontrou. Então, ao invés de ser 11,7, a resposta é letra C, 22 e 14. Eu coloquei essa questão justamente para poder você se atentar, porque essa é uma prova que costuma ter várias pegadinhas.
Em relação aos fatores que influenciam na prevalência da doença, eu tenho todo esse grupo de fatores que está sinalizado aí nesse slide. Então, vamos apresentar aqui maior para você poder acompanhar melhor. Então, se eu tenho doenças, pessoas doentes que migram, vai aumentar a minha prevalência. Se eu tenho mais casos novos, aumenta a incidência, aumenta a minha prevalência. Se eu tenho medidas de prevenção primária eficazes, vacinas, vai reduzir, olha aqui ele tentando segurar os casos, vai reduzir a minha prevalência. A cura, pessoal, o doente que emigra, que sai da cidade, e o óbito, quanto menor a minha prevalência. Por quê? Porque vai estar sumindo ali daquele grupo de casos. Então, esses fatores aqui, quanto mais alto diminui a prevalência, esses fatores aqui, quanto mais alto, vai aumentar a minha prevalência. Como foi que caiu isso? Olha a pergunta. Ele fala de um programa de controle rigoroso de glicemia. O que é que vai acontecer com esses meus diabéticos? O que é que eu espero que aconteça com a prevalência da diabetes se eu implementar esse programa de controle rigoroso da glicemia? Essas pessoas, elas vão ter uma sobrevida maior. Então, aquele buraquinho lá que estava caindo os óbitos, ele vai ficar menor, vai cair menos óbitos. Então, eu vou ter uma quantidade maior de doentes, eu vou acumular uma quantidade maior de doentes. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer justamente o aumento da prevalência, porque eu vou estar prolongando a vida desses doentes. É isso que vai acontecer. Medidas de associação, o que é que a gente precisa saber? A gente precisa, já sabendo como calcula a prevalência e incidência, como essas medidas costumam ser utilizadas dentro dos estudos. Então, dentro do estudo de coorte, costuma-se utilizar o risco relativo. Então, seria incidência de expostos e incidência de não expostos. Já nos estudos transversais, eu vou utilizar uma medida chamada de razão de prevalência e eu só vou trocar aí a incidência pela prevalência, mas também de expostos e não expostos. Caso controle, a gente tem uma medida que a gente chama de odds ratio, é a medida mais utilizada para os estudos de caso controle, porque a gente não consegue calcular a incidência da doença. A gente já viu que começa lá, quando a gente faz um estudo de caso controle, a gente já começa com um grupo de pessoas doentes. No contrário, quando a gente tem um estudo de coorte, eu inicio com indivíduos sadios e por isso eu consigo verificar os casos novos que estão ocorrendo e calcular aí o risco relativo. Então, caso controle, eu vou fazer essa multiplicação aí, doentes expostos vezes doentes não expostos sobre doentes não expostos vezes não doentes expostos. É essa multiplicação aí que a gente vai fazer. Então, dá uma olhadinha aqui só nessa fórmula e como é que isso aparece? Aparece na tabela geralmente dessa forma, só olha para saber se esses valores aqui nessa tabela não estão trocados, mas basicamente você vai fazer esse produto cruzado desses valores. Então, doentes expostos, não doentes, não expostos, vezes doentes não expostos, sobre doentes não expostos, vezes não doentes expostos. É assim que vai aparecer. Caindo aí na prova do Revalida UFMT, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter no enunciado lá perguntando como é que a gente vai calcular em relação a esses dados aí que ele forneceu no enunciado, o risco relativo e o risco atribuível. O risco relativo, a gente já viu que é a incidência de expostos sobre a incidência de não expostos. E ele já falou aqui, olha, 10 por 1000 entre os tabagistas, eu tive essa incidência de doença. Então, a incidência de expostos é 10 por 1000. E os não expostos, ele também fala aqui, ó, entre os não tabagistas, foi de 1 para 1000. Então, incidência de expostos sobre incidência de não expostos, eu vou ter esse resultado aqui, 10. Professora, você não falou sobre risco atribuível. O risco atribuível, na verdade, é a diferença de incidência de expostos menos a incidência de não expostos. E eu vou ter esse resultado aqui, 9 para 1000. Só que muita gente na prova, na época, acabou só subtraindo, né, 10 menos 1 e acabou errando porque marcou a letra D. Então, quando você vai subtrair, tem que lembrar que você tem que subtrair considerando a incidência, que é justamente o número de casos dentro do valor daquela população que estava sobre o risco estudado. A resposta, então, pessoal, é a letra C. Em cima, o risco relativo é 10, o risco atribuível, quando eu vou reduzir, mantém-se, obviamente, a fração, então é 9 por 1000. Mais uma pegadinha aí da prova do Revalida para você ficar atento. Essa tabela de contingência, professora, que você mencionou lá para mostrar como é que se calcula o odds ratio. Para que serve isso? Essa tabela, pessoal, na verdade é uma tabela que você pode observar em outros estudos. E você vai verificar esse X aí que eu coloquei, que seria alguma medida de associação.
como é que a gente vai interpretar? Essa medida de associação vai depender, a gente já viu, que do estudo. Então, pode ser um risco relativo, odds ratio, pode ser o hazard ratio. Então, a depender do tipo de estudo é que a gente vai ter determinada medida, vai se dar preferência a calcular determinada medida de associação. Mas o que é mais importante? O mais importante é eu saber interpretar esses resultados. E aí, para eu saber interpretar, eu tenho que entender que quando esse valor ele é igual a 1, não há associação entre o desfecho e determinada exposição que eu estou estudando. Quando esse valor, pessoal, é maior do que 1, então eu já estou estudando aqui, eu cheguei à conclusão que determinada exposição é fator de risco para a ocorrência daquele desfecho. E quando esse valor é menor do que 1, então estamos diante de um fator protetor. Mas não para por aí. Por quê? Porque do lado você pode perceber que tem uma siglazinha aí em C, 95%, que é isso? É um intervalo de confiança. O que significa? Significa se a gente vai repetir esses estudos para poder encontrar o resultado. Aqui, nesse estudo que eu fiz, ele deu 3,5, mas se eu for repetir, ele vai dar algo entre 0,34 e 1,23. Então, se o intervalo de confiança contemplar o 1, né, que nesse caso aqui ele está contemplando o 1, então ele não vai haver só associação, mesmo eu tendo aqui na frente um número 3,5, entende? Então não adianta a gente avaliar somente a medida direta do risco que a gente calculou, a gente também precisa avaliar o intervalo de confiança. Tem uma situação para avaliar também o valor P, mas não costuma cair isso nas provas do Revalida UFMT. Então, vamos entender como foi a questão. Lembra que eu falei que caíram 2 questões de meta-análise em 2015? Uma delas foi justamente para que você possa entender o que significa esse risco relativo aqui encontrado. E aí ele fala, os dados da figura permitem afirmar o seguinte, olha aqui, o losango é aqueles estudos que eu falei, é o indicador que combinou todos os resultados desses estudos. E aí ele pergunta para você, não há risco? Não há. Se esse losango tivesse aqui no 1, a gente poderia concluir que não haveria associação. Como ele está antes do 1, ele é menor do que 1, o que foi que a gente falou? Quando é maior do que 1 é fator de risco, quando é menor do que 1, ele é fator protetor. Então, há evidência de proteção nesse caso específico. Você vê que é bem direta a análise. Leis orgânicas da saúde. A gente está falando aqui agora da Lei 8.080 de 1990 e da Lei 8.142. A Lei 8.080 ela vai regulamentar o SUS que foi implementado pela Constituição Federal de 1988. A Lei 8.142 é aquela lei que vai criar as conferências e os conselhos de saúde e garantir a participação da comunidade, que é uma das diretrizes do SUS previstas desde a Constituição Federal. O que é que a gente vai observar que tem caído nessas provas? Princípios e diretrizes do SUS, os princípios doutrinários e organizativos do SUS. Então, os princípios doutrinários são aqueles princípios basilares, os princípios éticos, eles conduzem aí todos os outros princípios, eles são a base dos princípios que são defendidos aí desde a Constituição Federal, alguns foram acrescentados em normativas posteriores. Nos princípios doutrinários, eu tenho 3 que eu preciso memorizar, que para você não esquecer, você pode memorizar assim. Ui, esqueci. Então, ui, esqueci, universalidade, integralidade e equidade são os princípios doutrinários do SUS. A universalidade diz respeito a todo mundo tem que ter acesso aos sistemas e serviços, ao sistema de saúde e os serviços de saúde. Então, a universalidade preconiza justamente esse acesso universal a todas as pessoas. A equidade, a gente tem que diferenciar aqui da equidade, que seria o quê? Na equidade, as pessoas elas têm necessidades diferentes e por conta dessas necessidades diferentes, eu vou fornecer um tratamento diferenciado para eu conseguir equilibrar essa desigualdade e reduzir essa desigualdade. Então, como eu tenho aqui, nesse exemplo dessa figurinha aí idealizada pela professora Bárbara, eu tenho uma criancinha aqui menor, não adianta eu dar o mesmo banquinho para ela, porque ela não vai conseguir alcançar aí esse pote dessa guloseima. Isso seria a aplicação do princípio da equidade. Então, falou em equidade, lembrar de tratar diferente aquelas pessoas que têm necessidades diferentes. Integralidade. Integralidade, eu vou observar o indivíduo e eu vou ter que abarcar
e contemplar todas as necessidades de saúde que aquele indivíduo possui. E quando eu falo de necessidade de saúde, eu estou falando de todos os níveis de prevenção e saúde, inclusive eu posso utilizar outros níveis de atenção de complexidade diferente para conseguir atender aquela necessidade de saúde. Eu tenho um indivíduo que ele tem uma deficiência física, eu vou lá tentar aplicar os conceitos lá da prevenção terciária naquele indivíduo, reabilitação. E aí, de repente, eu não tenho isso na unidade básica, eu preciso de um centro especializado, eu vou utilizar aquele centro especializado sim, se precisar. Quando a gente está falando dos princípios organizativos, a gente está falando da regionalização e hierarquização. A regionalização, eu tenho a minha região de saúde e eu vou organizar para que todas aquelas pessoas que habitem em determinado município, elas consigam ter acesso ao básico relacionado à saúde. E quando eu falo básico, eu não estou falando só atenção primária, eu estou falando inclusive outros níveis de atenção, que muitas vezes o município ele não tem um hospital de grande porte para poder estar atendendo. A gente vai ver aí no próximo slide aí como é que é dividida a região de saúde e quais são os serviços que têm que estar contemplados dentro da região de saúde. Então, a região de saúde é uma forma de tentar minimizar essas desigualdades no sentido de contemplar todos os serviços dentro de uma região específica que é estudada justamente para que essas pessoas, essa população que habita determinada região, possa estar recebendo qualquer serviço de saúde que ela necessitar. Quando eu falo de hierarquização, estou falando em organização dos serviços de saúde em níveis de complexidade diferente, menor complexidade para maior complexidade. A gente vai falar também um pouquinho mais sobre isso. A descentralização, antigamente, pessoal, como é que funcionava a saúde no Brasil? Era tudo concentrado em nível federal. A descentralização vem justamente da ênfase à atuação dos estados e principalmente dos municípios. Agora não é mais o nível federal, é aquele que está mais próximo do problema, mais próximo do local que consegue enxergar e resolver com muito mais eficiência. E a participação popular é o que a gente vai falar quando for comentar sobre a Lei 8.142. Como é que caiu essa questão aí no SUS? Olha aí, não são objetivos do princípio da regionalização do SUS. Eu falei em algum momento em reduzir gastos e controlar recursos? Não. Então, esse aqui é o gabarito da questão. Olha o que as outras falam aqui. Potencializar o processo de descentralização das ações de saúde, sim, porque eu consigo resolver aquilo dentro daquela região de saúde, e organizar as demandas nas diferentes regiões e municípios. Letra C, reduzir as desigualdades territoriais, justamente porque tem uma cidadezinha que não tem determinado hospital, mas aquela cidade do lado ela vai contemplar, então também, e garantir acesso e qualidade às ações dos serviços de saúde, mais uma vez garantindo que todas aquelas localidades que muitas vezes não tem, às vezes só tem um posto de saúde, mas que ela consiga ser atendida dentro do Sistema Único de Saúde, no nível de complexidade que exigir a sua necessidade de saúde. Lei 8.142. O que é que essa lei fala? Fala tanto do financiamento do SUS, mas o que mais cai aqui no Revalida, o que mais caiu foi o quê? Foi justamente sobre os conselhos e conferências de saúde, que são as instâncias colegiadas que defendem aí aquele princípio que a gente citou da participação da comunidade. A participação da comunidade diz respeito aos usuários do SUS, à população, à sociedade em geral, participar nas decisões, como é que esse dinheiro vai ser investido no Sistema Único de Saúde. Então, quem vai conseguir garantir o exercício da participação da comunidade é justamente a existência aí dessas instâncias. Dentro dos conselhos e conferências de saúde, eu tenho que lembrar que o percentual de usuários do SUS é 50%. Eu vou ter 25% de trabalhadores de saúde e eu vou ter 25% de gestores e prestadores de serviço. Quando eu falo de 50%, eles costumam usar o termo. Os usuários do SUS têm que apresentar uma representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, e o conjunto dos demais segmentos é justamente esses dois outros segmentos que estão aqui, 20%, 25% profissionais de saúde e 25% os gestores e prestadores de serviço. Conselho de Saúde, quais são as características principais que eu preciso saber? O que está lá na lei é justamente isso aqui, pessoal, que está nesse quadrinho, você guarda para poder se lembrar na prova. Então, o Conselho de Saúde, ele tem caráter permanente e deliberativo. Então, quando eu falo caráter deliberativo, ele tem poder de decisão, não é igual à Conferência de Saúde, que funciona mais como fórum de discussão.
Então, formulação de estratégias no controle da execução, eu vou controlar aqui a execução da política de saúde, inclusive, o que eu falei, como é que eles estão gastando esse dinheiro, aspectos econômicos e financeiros. As decisões, então, são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, lembrando que quando eu falo em cada esfera do governo, porque eu tenho Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Conselho Nacional de Saúde. Conferência de Saúde, o que mais cai, geralmente, nas provas é essa dica que eu estou colocando aqui. Elas se reúnem a cada 4 anos, igual a Copa do Mundo, pessoal, igual a Copa das Confederações, parece até com o nome Conferência de Saúde. Então, a cada 4 anos é a reunião das conferências de saúde, funciona como fóruns de discussão para avaliar essa situação de saúde e propor diretrizes para formular justamente essa política de saúde. E ela é convocada pelo Poder Executivo e, extraordinariamente, ela também pode ser convocada por esta ou pelos conselhos de saúde, se houver alguma necessidade extra. Olha como foi que caiu essa questão aí. Ele pergunta justamente sobre as conferências de saúde e os conselhos de saúde. Dá uma série aí de afirmações, A, B, C e D, são tudo aquilo que a gente já comentou no slide anterior, mas na letra B, de cara, eu já destaco aí. Ele fala que as conferências de saúde se reúnem a cada 3 anos, a gente viu que se reúnem a cada 4 anos, já matou a questão, mesmo se não soubesse o que estava escrito aí nas outras alternativas, só por essa dica aí. Quando eu falo de níveis de atenção em saúde, eu tenho baixa densidade tecnológica, média densidade tecnológica e alta densidade tecnológica. Então, eu tenho a atenção primária aí no nível de baixa densidade tecnológica, que é a porta de entrada do SUS. Na média densidade tecnológica, eu vou ter aí aqueles ambulatórios de especialidade. E na alta densidade tecnológica eu tenho aqueles hospitais de grande porte, há autores ainda que falam de nível de atenção quaternária, envolvendo aqui os hospitais de transplantes de órgão. Alguns deles enquadram aí como nível de atenção terciária também. Falando agora, já aprendendo como se divide os níveis de densidade tecnológica, falando agora do decreto 7.508, que é o decreto que falou sobre aquela divisão que a gente estava mencionando lá no princípio da regionalização, a região de saúde. Pessoal, a região de saúde tem que contemplar justamente o que está nesse mapinha aí. Atenção primária à saúde, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a vigilância em saúde. Isso aí é o mínimo que tem que conter uma região de saúde. E quando eu falo de região de saúde, a atenção primária, ela se destaca. Por que ela se destaca? Porque ela é a porta de entrada preferencial do SUS. Por que isso, professora? Porque a atenção primária à saúde, pessoal, os gastos, os investimentos que você precisa fazer na saúde são baixos, então existe uma maior economia nesse nível de atenção. As portas de entradas do SUS não são somente a atenção primária à saúde. Eu tenho todas essas que estão listadas aqui e as outras, né, são essas aqui que eu já até circulei, que também faz parte do mínimo que deve ser contemplado numa região de saúde, incluindo apenas uma que não está descrita aí nesse mapinha, que seriam essas portas de entradas especiais de acesso aberto. Falando de atenção primária à saúde, só para finalizar esse tema, eu tenho a equipe saúde da família, que é a estratégia prioritária da atenção primária, mas eu também tenho a equipe de atenção básica. E a equipe de atenção primária, professora? Essa atenção primária, ela foi idealizada quando? Onde foi idealizado isso? Foi idealizado na Conferência Internacional de Cuidados Primários da Saúde. E a gente tem a declaração de Alma Ata. Então, foi através dessa declaração que surgiu aí a ideia de investir na atenção primária à saúde. Começou-se a defender essa ideia. Olha como cai a questão sobre tudo isso que eu falei aqui agora. Ao estudar sistema de saúde, costuma-se dividir em níveis de atenção, que foi aquelas níveis de densidade tecnológica que a gente viu que se dividem em níveis de atenção. Assinale a alternativa correta. A atenção primária é a porta de entrada do SUS. Não é, a gente já viu que a atenção primária é a porta de entrada do SUS, não a terciária. A atenção secundária no Brasil é feita pela Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família faz parte também da atenção primária. O conceito de atenção primária surgiu na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários, realizada em Alma Ata, em setembro de 1978. Foi isso que a gente acabou de falar, está correta. Por fim, a letra D, a atenção primária é responsável pelo atendimento de maior tecnologia bruta e maiores gastos. A gente viu que é baixa densidade tecnológica e, inclusive, os gastos são menores e há um menor custo, por isso, o investimento como porta de entrada preferencial
até porque também tem a eficácia. Não é só porque é barato não, gente. É porque realmente resolve a maioria dos problemas de saúde. E saúde do trabalhador, só para fechar aqui com chave de ouro, a gente viu que caiu uma questão, né, sobre intoxicação, sobre a toxicologia ocupacional. Eu deixo aí esse quadro para vocês memorizarem, porque eu já estou estourando aqui o tempo da revisão. E a gente vai destacar aqui só o chumbo, que é um dos mais cobrados em provas, mas tem os gatilhos mentais para você poder relacionar cada um aqui desses intoxicações ocupacionais. Em relação ao chumbo, pessoal, pensar que nas intoxicações agudas pelo chumbo, a gente tem um quadro que a gente chama de cólica do chumbo. É uma cólica abdominal intensa que muitas vezes é confundida na emergência como se fosse um abdômen cirúrgico, alguma situação que necessitasse de fazer alguma cirurgia aí de emergência. Então, olha como caiu aqui essa situação. Ele traz um mecânico e lá naquele quadrinho eu já descrevo que isso pode acontecer às pessoas que trabalham aí com bateria, por exemplo. Traz um mecânico com fraqueza, muitas dores na perna. Sim, ao simples toque provoca dores intensas. Existe um quadro de neuropatia que está associado à intoxicação por essa substância, irritado, dificuldades aí de concentração, redução da libido, dores abdominais, isso aí já fala já da intoxicação aguda, sudorese e tremores nas extremidades, pode ter também esse quadro aí envolvendo o sistema nervoso. Isso aqui, pessoal, se trata de intoxicação por chumbo. Toda vez que cair na prova, qual é a profissão da pessoa, geralmente isso tem um sentido, já desconfia logo de saúde do trabalhador. É isso aí, eu vou estar torcendo aqui para que esses temas que a gente revisou possa cair e você consiga aí se dar muito bem nessa prova. Até a próxima!